Olá, eu sou Fabiana Maranhão, apresentando mais um programa Destaque pela FGF TV. Essa semana nós estamos recebendo a vice-diretora do Colégio da Imaculada Conceição, irmã Elizabeth Silveira, um grande ícone na missão de fé na arte de educar. Tudo bem, irmã Elizabeth? É um prazer recebê-la em nosso programa. Tá bem. Irmã Elizabeth, para começar, eu queria que a senhora falasse para o nosso público como foi que se deu essa sua vocação, quando foi que a senhora descobriu que tinha vocação e escolheu a vida religiosa para seguir. Muito bem. Eu fui uma criança como todas as outras, né? De família de classe média. Agora, desde cedo, eu fui educada por minhas tias. Fui a primeira neta, a primeira sobrinha. Meus pais moravam na Serra de Baturité, primeiro em Guaramiranga, depois em Pacuti. E as minhas tias achavam que eu devia ficar com elas, porque eu ficava na cidade, etc. Então, de certa maneira, elas tomaram a frente da minha formação, da minha educação. Eu passava quase todo ano em Fortaleza e passava as férias com a minha família. A minha família foi crescendo e aqui em Fortaleza eu fiz as primeiras letras com professora particular, professora em casa. Depois estudei no Grupo Escolar Santos Dumont e me preparei aí para o curso de admissão do colégio. Naquele tempo parecia um vestibularzinho. E eu sei que eu passei bem e entrei no colégio. No colégio eu entrei aos 10 anos e terminei o curso com 17. No colégio que a senhora fala, no colégio, é o Colégio da Imaculada Conceição. Então, a o senhora... meu colégio, a minha segunda família, a minha segunda casa. A senhora acha que a senhora, tendo tido a sua formação pedagógica num colégio de freiras, a senhora acha que isso contribuiu para a senhora querer isso para a senhora? Acho que contribuiu muito, muito mesmo. Porque me deu muitas oportunidades. E, naturalmente, o convívio no colégio, o espírito que existe entre aquelas paredes, é um espírito muito de alegria, é de solidariedade, é de serviço, é de amizade. É uma beleza que o espírito de uma casa religiosa e que vive uns princípios assim. E com colegas da mesma idade, com os mesmos ideais e sem grandes motivações para a vida social. Eu acho que isso também influiu, né? Porque hoje eu acho que dá o inverso. Há mais motivações de uma vida social intensa e a vida no colégio é só para as aulas, para estudar e volta para casa e vamos então... A passagem é mais rápida. Pois é. No caso, como foi que se deu esse seu laço familiar com o colégio? A senhora, uma vez aluna, e voltando como professora. Por que dessa escolha? O que foi que lhe motivou a voltar como professora para a escola? A primeira coisa que foi muito surpreendente para todo mundo, e para mim também. Eu me surpreendi e considero um mistério, porque eu fui uma menina muito viva dentro do colégio, brincalhona, e nem aproveitava bem das minhas oportunidades. Brincava bastante. Não existe história porque é freira, aí era bem quietinha não, podia fazer danação, né? Pois bem, e aquele ambiente do colégio ao mesmo tempo favorecia um estudo sério, conversas sérias. Nós tivemos oportunidades, sobretudo nos últimos anos, a nossa turma se reduziu, a minha turma, nós terminamos 20 alunas só. Destas 20 alunas, 7 foram ser religiosas. Veja só como era, que umas coisas era forte. Porque nós vivíamos aquele ambiente era um ambiente de família, um ambiente de um coleguismo muito vivo, muito afetuoso, muito solidário. Então nós nos considerávamos assim, diferentes, muito próximas umas das outras.
E os movimentos do colégio, as oportunidades que a gente tinha, participávamos de um movimento, ação catequética, aí era uma folia quando nós íamos, por exemplo, para o Pirambu, para Barra do Ceará, fazer catequese com as crianças de lá, né? Aquilo era uma animação. O grupo, as externas vinham de casa, estudavam de manhã e à tarde elas vinham. E aquele grupozinho à tarde, nós tomávamos o bonde. Íamos, muitas vezes, com uma irmã. Íamos para o Pirambu e para um sítio que o colégio tinha na Aldeota. E aí era uma alegria enorme, a gente fazia catequese com as irmãs lá, com as crianças. Isso, de qualquer maneira, vai marcando a gente, viu? Depois nós participamos de movimentos muito bons no colégio, sobretudo o movimento de ação católica, que foi fundada nessa época, com o padre Lauro Fernandes. E nestes últimos anos, então, nós tivemos a oportunidade de muita leitura boa. E eu como é que se diz? Eu me satisfiz completamente. A minha maior distração era ler. Coisa boa. Esse ano o colégio fará 145 anos. 145 anos. Desses 45 anos, a senhora já tem mais de 60 anos na casa. De presença lá no colégio. Já começaram dos 10 anos, né, de 1930. Mas com muitas idas e vindas. Eu saí, tive transferências, estudei fora, depois trabalhei também, fiz um curso em Paris para aperfeiçoar o meu francês, era professora de francês. Quando voltei, depois fui chamada para ficar 3 anos, para fazer parte do grupo de traduções, para traduzir os documentos da comunidade. Tudo isso foi muito bom e muito marcante. Agora você me perguntou uma coisa e não esperou a resposta. Como foi que de uma menina levada e viva, de repente eu era ansiosa para viver com a minha família. Eu vivia com as minhas tias. Depois que eu me diplomei, 17 anos, então eu fui participar mais intimamente da minha família. Eu era tão feliz com meus irmãos, naquele ambiente da serra, e gostava, minha mãe gostava muito de música. Ela era uma das casas onde tinha um piano, e ela tocava às noites com os filhos, tocava aquelas músicas clássicas, tocava bandolim, tocava os tangos de Ernesto Nazaré, e aquilo era um enlevo. Nós todos gostávamos daquelas reuniões. E eu era muito feliz. Passei uns 4 anos, mas faltava alguma coisa que eu não sabia bem o que é que era. Faltava tinha uma sede que eu não sabia onde saciar. O que é que me falta aqui? Então foi no momento em que eu acho que é uma graça especial, porque eu não compreendo como foi que eu tive coragem de sair de casa. Deixar meus pais e meus irmãos um ambiente tão alegre, tão feliz, tão bom. Não compreendo. Eu sozinha não teria feito isso. Deu uma graça, um impulso, e realmente eu vim para o colégio fazer para estudar mesmo se aquilo era de verdade, né? Porque todo mundo se surpreendeu, e eu também.